E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Felipe Sandri na área. Acabou agora, alguns segundos atrás, Corinthians 2, São Paulo 2, lá na Arena do Corinthians. Um jogo muito igual, muito disputado, fisicamente um jogo muito parelho, né? E o São Paulo consegue um empate no finalzinho do jogo. A gente vai falar um pouquinho dos lances, um pouquinho da partida, mas antes eu queria deixar uma coisa muito clara para vocês, gente. Uma coisa que eu percebi no jogo de hoje é que não faltou entrega do time do São Paulo. O Hernan Crespo escalou um time misto, já já eu também vou dar a escalação, mas o que você consegue entender da partida de hoje é que não faltou entrega, não faltou combatividade, não faltou disputa da parte do São Paulo diante do Corinthians. Tudo que aconteceu nos outros jogos de malemolência, de moleza, de pé mole, de falta de brio, de entrega, hoje não aconteceu. Esse empate é um empate, do meu modo de entender, emblemático, porque começa a mostrar um novo espírito dentro desse São Paulo Futebol Clube que está se reestruturando, tanto taticamente, tecnicamente, fisicamente e principalmente psicologicamente. É claro que se vocês me perguntassem, você queria que quebrasse o tabu hoje? Óbvio que sim, claro. Não tem nenhum torcedor do São Paulo vivo, eu acredito, que esteja tranquilo com esse retrospecto, né, jogando na arena desses caras. Mas, gente, uma coisa que a gente tem que ter muito em mente na nossa cabeça é: o São Paulo hoje jogou de fato um jogo decisivo, um jogo disputado. Nunca vai ser fácil jogar lá, porque para eles jogar contra o São Paulo é como se fosse um título. É isso que nós, torcedores do São Paulo, temos que entender, porque sempre, e principalmente nessa arena deles, eles vão achar que é o último jogo da vida. Porque eles querem, sim, vencer o São Paulo. O São Paulo não quer... Claro que o São Paulo também quer vencer o Corinthians, o Palmeiras, o Santos, os grandes clássicos, o Flamengo, o Grêmio, claro que sim. Mas para o corintiano, para o Corinthians, vencer o São Paulo, essa camisa gigantesca, é algo que vai além. Então os caras entram realmente sempre com um sangue nos olhos. Eles entram como se fosse uma final de Copa do Mundo. Eles entram como se fosse o jogo da vida e da morte, né? E o São Paulo hoje, no meu modo de entender, em boa parte da partida, o São Paulo igualou isso. O primeiro tempo teve 13 desarmes pelo lado do São Paulo e 12 desarmes pelo lado do Corinthians. Isso já mostra que o São Paulo entrou vivo, entrou aceso, entrou disputando, entrou combatendo, entrou também querendo, com vontade, né? Porque é claro, gente, que por mais que esses caras sejam profissionais, esse tabu, essa questão, esse retrospecto negativo nessa arena desses caras, isso pesa também para os jogadores, mesmo jogadores que não fizeram parte, né, desse retrospecto ruim, né? É claro que isso pesa. Os caras são competitivos por natureza, senão não seriam jogadores de futebol. Salvando algumas exceções, né? Mas hoje, o que eu queria já na abertura desse vídeo é dizer que hoje o São Paulo combateu, hoje o São Paulo disputou. É claro que não jogou bem, isso é nítido, é claro, é notório. O São Paulo não conseguiu desempenhar o futebol que ele vinha desempenhando. Mas uma coisa a gente não pode reclamar aqui, como a gente já reclamou e com muita razão, de times anteriores do São Paulo que foram para lá e se tremeram como umas frangas. Hoje não foi isso que aconteceu. Hoje o São Paulo bateu também, hoje o São Paulo disputou também, hoje o São Paulo pelo alto ganhou todas, o Miranda foi gigantesco. A partida que o Miranda fez hoje, gente, é algo assim absurda, absurda. Ele jogou uma barbaridade, o Miranda. Ele destruiu, ele joga com muita classe, com muita técnica, com muita tranquilidade, com muita experiência. É impressionante o que o Miranda joga. Então, claro, no meio campo ali, alguns combates e tal, eles batem pra cacete, como o Fagner bate,
como é um jogador sujo, como é um jogador baixo, como é um jogador nojento esse Fagner, e a arbitragem conivente com o Corinthians, a arbitragem sempre quando o jogo é lá, eles passam um pano absurdo, tendo torcida ou não tendo torcida, eles passam um pano absurdo. Os jogadores do Corinthians do meio fazem o que quiserem, deixa mão na cara, deixa pé no tornozelo, entra no meio ali pelo lado, entra no meio dos jogadores do São Paulo e tá tudo bem, segue o jogo, tá valendo tudo, é futebol, é contato, pra eles é tudo assim. Então assim, diante de tudo que a gente sabe que é o combo de se jogar dessa arena desses caras, eu acho que o São Paulo fez um jogo muito digno, principalmente porque entrou com um time misto. Vamos a ele então, né? O Hernan Crespo entrou, no meu modo de entender, com um time interessante. Eu acho que, é claro que nós torcedores queríamos que fosse força máxima para quebrar o tabu, etc e tal, mas gente, o ano passado o São Paulo foi com força máxima e perdeu de 1-0, né? Sendo líder do brasileiro, etc e tal. E eles na pindaíba que estavam, como estão no momento, né? Jogando futebol ridículo, que esse time do Corinthians é um time horrível, é um time deplorável o futebol que o Corinthians joga. Mas acho que o Hernan Crespo escalou da forma correta, porque o São Paulo já está classificado, né, para a próxima fase. Um empate, como foi o que aconteceu, seria um bom resultado, né? Tirando o retrospecto à parte, um empate na Arena Corinthians, fora de casa, um clássico, etc e tal, é um bom resultado, né? Por conta da classificação do São Paulo, por conta principalmente dessa maratona, e semana que vem, na quarta-feira, o São Paulo já enfrenta o Racing. Um jogo de extrema importância, de um teor físico, técnico, psicológico, uma carga emocional gigantesca. E o Crespo, eu acho que escalou bem, no meu modo de entender, ele escalou bem. Então, o São Paulo escalou, o Hernan Crespo, né? Colocou Thiago Volpe no gol, Arboleda, Miranda como esse zagueiro central e Léo. Para mim o Miranda disparado o melhor jogador do São Paulo, ele comeu a bola, né? Luan como esse cabeça de área, um jogo razoável do Luan, senti muita falta do Luan acertando mais passes, dando mais fluidez para esse meio campo do São Paulo, ele não conseguiu jogar. Rodrigo Nestor, muito apático, muito fraco, realmente não conseguiu se desvencilhar da marcação do meio-campo do Corinthians, nervoso, caindo na pilha ali daquele Gabriel, que é um jogador desprezível, um jogador nojento, um jogador sujo, um jogador que só vai no psicológico, típico, né, de meio-campos do Corinthians aí, de históricos, né, do Corinthians, enfim. Aí, pelo lateral direito, Igor Vinícius. Gente, Igor Vinícius é isso. É um lateral direito limitadíssimo. É um jogador fraquíssimo tecnicamente, em termos de postura, de combatividade. É um jogador muito fraco, mas é o que temos para hoje. O Orejuela ainda se recuperando, não consegue entrar em campo ainda. Pelo lado esquerdo, o Wellington, gostei da postura do Wellington. Claro, não dá pra gente comparar com o Reinaldo em termos de produtividade no ataque, o Reinaldo chega muito mais, mas gostei do Wellington, acho que ele conseguiu compor bem, deu umas no Fagner também, que ele merecia, pegou de igual para igual ali o Fagner, eu gostei da postura do Wellington, né? Não é porque ele é medalhão ali que ele abaixou a cabeça, muito pelo contrário, tombou de frente ali, gostei da postura do Wellington, e na frente colocou o Vitor Bueno, que eu achei que fez um bom jogo. É claro que você espera gol, etc e tal, mas o Vitor Bueno fez um pivô interessante, conseguiu explorar algumas bolas, conseguiu dar vazão ali pro ataque do São Paulo, fazer algumas tabelas. Achei interessante a partida do Vitor Bueno. Claro que poderia ter sido muito melhor como um time como um todo, claro. Mas acho que ele compôs bem ali no ataque, e o Galeano um pouco mais abaixo, né? O Galeano sempre entra muito bem, sempre no 1 contra 1 ele é incisivo, ele não conseguiu ele não conseguiu esse último drible, esse último toque, essa última posição ali para conseguir definir. Senti um pouco mais do Galeano, acho que ele sentiu um pouco nesse jogo, acho que não foi tão bem. E aí, gente, enfim, o jogo começa muito físico, né? As duas equipes marcando muito forte, entrando muito forte, dividindo muito forte, ninguém querendo perder terreno para ninguém. E aos 15 minutos, o gol do Miranda subiu ali no meio da zaga, sozinho, escorou na cabeça no escanteio cobrado ali, e faz o primeiro gol, aquele gol para estufar a rede, para
exorcizar, você fala, hoje vai, né? Hoje vai ser esse dia que a gente vai acabar com esse maldito tabu. E aí, o São Paulo, o jogo controlado, né? O São Paulo fez esse primeiro gol e mantinha o controle do jogo. Por mais que o Corinthians tinha mais posse de bola, o Corinthians não ameaçava o São Paulo, o Corinthians não conseguia chutar pro gol. O São Paulo estava muito bem postado taticamente. O meio-campo do São Paulo conseguindo combater, os 3 zagueiros ali com o Miranda se sobressaindo em todas as bolas. E aí, numa cagada dessas que a gente não consegue entender, os típicos gols que a gente toma na Arena Corinthians são os gols assim cagados, né? Que não dá para explicar, né? Que o futebol não explica. Numa cagada, numa bola com o senhor Igor Vinícius pelo lado direito, 2, 3 marcadores chegaram em cima dele, ele ainda tira com a bola para lateral, o jogador do Corinthians cobra rápido, o sistema de defesa do São Paulo estava meio bagunçado, o Ramiro ajeitou e o Luan, que não faz nada, é um morto-vivo, ele simplesmente achou um chute ali que eu não sei como, nem ele sabe como, e a bola chegou na forquilha e entrou no gol do Volpi, ninguém entendeu nada, nem mesmo os jogadores do Corinthians entenderam. O Corinthians empata aos 40 minutos, e aí é aquele momento que fica complicado, né? Vem todo o retrospecto nas costas e tal, mas enfim, foi pro segundo tempo, São Paulo com o mesmo time, Bandeira ali, aquele Bandeira também pela madrugada, tudo, qualquer coisinha era a favor do Corinthians, ele levantava a bandeira, o Bandeira desgraçado, e o São Paulo ainda com dificuldades. São Paulo, emocionalmente, você vê que aquele gol fez o São Paulo sentir. O São Paulo estava com o jogo controlado. Essa é bem a verdade. E o Corinthians começou a crescer no meio campo, principalmente por causa disso. Aí aos 20 minutos, o Crespo identificando isso, esse crescimento do Corinthians no meio campo do São Paulo, tira o Nestor e tira o Igor Gomes, muito baixo o Igor Gomes, muito fraco o futebol do Igor Gomes também, acho que deixou muito a desejar, poderia ter tido uma grande oportunidade, aproveitado, teve a oportunidade, poderia ter aproveitado, isso não aproveitou, entrou o Lisiero e entrou também o Luciano, né, no gol no jogo, e aí aos 33 entra o Vitor Bueno, sai o Vitor Bueno e sai o Galeano, entra o Pablo e entra o Benítez. Então, a partir dos 33, 34 minutos, tirando os 2 laterais, o São Paulo vai com o time quase titular. Claro, né? Faltando 10 minutos é muito complicado, né, disso acontecer. E aí, num contra-ataque ali, numa bola boba que o São Paulo rebateu errado, se eu não me engano foi o Luan, abriu pela direita, o cruzamento aconteceu e o Mosquito, jogador também, super meia boca, entrou ali no segundo tempo, escorou ali no primeiro pau, a bola passou, entrou 2-1, você fala, pô, não é possível que isso tá acontecendo. E o São Paulo, diferente dos outros jogos que jogou lá, acreditou até o fim. Né? O São Paulo buscou o jogo, o São Paulo pressionou a saída de bola, e numa dessas bolas ali alçada, a bola ali pro Pablo, que tinha entrado recém 5 minutos, aos 49 praticamente, né, já no apagar das luzes, o jogador do Corinthians puxa o Pablo, pênalti claríssimo, e aí o Luciano, a lei do ex funcionou, graças a Deus pra gente, o Luciano desencantou num clássico, chutou forte na gaveta, sem chance nenhuma pro Francácio, 2-2, São Paulo empata, e sai com gosto melhor, né, sai com gosto, eu acho, claro, que poderia ter jogado mais, poderia ter feito um jogo melhor, tem mais condições, tem mais bola que esse time do Corinthians, que é ridículo, esse futebolzinho do Corinthians, mas, como eu disse, gente, aqui no começo do vídeo, diferente dos outros jogos, o São Paulo se sai por cima, o São Paulo busca até o fim, luta, briga, foi mais incisivo, foi mais agudo, o São Paulo conseguiu combater mais nesse jogo, é claro que perdeu algumas divididas, algumas bobeiras ali e tal, mas é um time muito mais ligado, foi um time muito mais concentrado, um time que queria sim vencer hoje. E independente de ter começado com um time misto ou não, eu acho que seria muita dó, seria muito injusto o São Paulo perder esse jogo. E os deuses do futebol ajudaram no finalzinho, o São Paulo conseguiu um empate que te deixa tranquilo no Campeonato Paulista. Corinthians continua ali com 22, 23 pontos, se eu não me engano, 22 pontos, acho. São Paulo vai a 26, né? O São Paulo agora tem o jogo com o Mirassol para terminar a primeira fase, mais um ponto só contra o Mirassol. O São Paulo é líder geral e te dá toda a vantagem de disputar até a final do Campeonato Paulista em casa.
Então, gente, claro, gostaria muito de ter quebrado, mas é questão de tempo, gente. Esse tabu vai ser quebrado. Ele está começando a se desenhar de que vai ser sim quebrado e acho que vai ser esse ano, hein? A gente tem ainda brasileiro aí pela frente, pode ter eventualmente o Campeonato Paulista, o São Paulo pode cruzar com o Corinthians aí numa eventual final, né? Tem Copa do Brasil ainda que de repente podem se cruzar mais pra frente. Acho sim que esse tabu vai começando a cair e hoje foi a mostra disso. Eu acho que as coisas estão melhorando pra gente e vamos ter fé que uma hora isso vai cair. Independente de tabu agora, esquece isso, gente. O resultado em si, 1 ponto fora de casa num clássico, jogo sempre difícil, majestoso. O São Paulo continua, sim, com esse retrospecto agora do lado do São Paulo positivo. São mais de 10 jogos sem o São Paulo perder, né? Somando aí Libertadores, somando também mais de 10 jogos não, acho que são 9 jogos agora, né? Somando Libertadores, somando Paulista, 9 jogos que o São Paulo não perde. Isso é um grande feito, né, num calendário tão apertado. Então vamos que vamos com fé. Claro que eu também queria quebrar o tabu, mas deixa isso um pouco de lado, gente. O resultado foi interessante, mediante ao que a partida apresentou em dado momento. Pelo primeiro tempo, São Paulo tinha que ter ganhado, sim, poderia ter feito 2, 3 gols, concordo, mas pelo segundo tempo, tudo que aconteceu, acho que ficou de bom tamanho e esse tabu vai ser quebrado uma hora sim. O importante foi o resultado para o São Paulo em termos de competição, em termos de elenco e planejamento para o próximo jogo. Agora é virar a chavinha, é Libertadores da América. Vamos para cima e vamos apoiar esse time que está sendo muito bem treinado pelo Hernan Crespo, tá bom? Fiquem com Deus, obrigado pela audiência, o vídeo tá gigantesco. Corre lá no nosso Instagram também, Tricolaço FC. Curte a gente lá também, a gente foi hackeado, curte a gente pra gente ter essa galera também apoiando esse serviço que a gente tá lá nessa plataforma também, tá bom? Muito obrigado pela audiência de todo mundo, vamos São Paulo!